O pai desolado segura o filho natimorto para se despedir pela última vez, de repente. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Desde que soube que Mariana estava grávida, Gustavo parecia ter renascido. Passava as noites lendo livros sobre cuidados com recém-nascidos, fazendo listas do que precisavam comprar, escolhendo cores de tinta com a esposa, desenhando quadros para pendurar na parede. Mateus vai ser o menino mais feliz do mundo, disse Gustavo, colocando a mão sobre a barriga da esposa. Eu prometo. Só quero que ele venha com saúde, não preciso de mais nada, respondeu Mariana, cheia de esperança, embora nas últimas semanas estivesse sentindo dores incomuns. Às vezes pontadas na barriga, às vezes dor de cabeça, tontura e inchaço nas pernas. Você devia fazer outro exame, disse Gustavo, preocupado, certa noite. O doutor Rodrigo disse que está tudo bem. É só mudança hormonal, respondeu ela. Mas eu não estou tranquilo, insistiu Gustavo. Amanhã vou te levar para fazer uma nova consulta. No dia seguinte, foram ao Hospital Santa Clara, onde Mariana vinha fazendo o pré-natal desde o início. O médico responsável era Rodrigo, um homem de mais de 40 anos, alto, com rosto frio como pedra e palavras sempre secas. Rodrigo folheou o prontuário e olhou para Mariana. Dor na barriga de novo? Sim, e desta vez foi mais forte. Também estou com tontura e falta de ar, disse Mariana, apertando a alça da bolsa com força. Normal, cruzou os braços. Você está na reta final da gestação. Esses sintomas são comuns. O senhor pode fazer um exame mais detalhado? Ultrassom ou exame de sangue? Gustavo interveio, a voz cheia de preocupação. Você não é médico. Eu sei o que estou fazendo, Rodrigo respondeu friamente. Se cada gestante ficasse ansiosa assim, eu não conseguiria trabalhar. Gustavo franziu a testa, prestes a retrucar, quando uma enfermeira entrou na sala, uma moça de cerca de 25 anos, cabelos levemente cacheados, olhos vivos e um sorriso suave. Com licença. Sou Carla, disse ela, curvando levemente a cabeça para Mariana e Gustavo, e entregou um fichário a Rodrigo. Rodrigo deu uma olhada e fez um gesto impaciente com a mão. Estou ocupado. Carla olhou para Mariana com um olhar preocupado. Quando Gustavo acompanhava a esposa para fora da sala, Carla se aproximou discretamente dele. Senhor Gustavo, disse ela em voz baixa, como se temesse que alguém ouvisse. Eu não tenho certeza, mas, e se a senhora Mariana continuar se sentindo mal, talvez fosse bom consultar outro médico. Gustavo se espantou. Por que está me dizendo isso? Há coisas que eu não posso falar. Mas não deixe ninguém impedir você de buscar outra opinião. Principalmente quando se trata de alguém da sua família. Antes que Gustavo pudesse perguntar mais alguma coisa, Rodrigo apareceu na porta, com um olhar cortante voltado para Carla. Você não tem trabalho, não? Desculpe, doutor, disse Carla, abaixando a cabeça e saindo rapidamente. Gustavo apertou forte a mão da esposa ao saírem do hospital. Amanhã vamos a outro médico. Eu não confio nesse tal Rodrigo. Mariana assentiu, mas seus olhos refletiam incerteza. Você acha que a Carla sabe de algo? Com certeza. Ela tem medo do Rodrigo. Naquela noite, as dores de Mariana voltaram com mais intensidade. Ela suava frio. Gustavo quase chamou uma ambulância, mas ela o convenceu a esperar até de manhã. Ao amanhecer, quando se preparavam para sair para a nova consulta, receberam uma ligação do Hospital Santa Clara que mudaria tudo. Reanalisamos o prontuário da paciente e achamos melhor um acompanhamento mais rigoroso. Pedimos que venham imediatamente para uma nova avaliação. Gustavo franziu o senho. Por que tanta preocupação, de repente? Talvez, e por causa da Carla? Mariana sussurrou ao desligar. Voltaram ao hospital. Rodrigo os recebeu com um semblante difícil de ler. Revi os exames. Talvez seja bom verificar os níveis de líquido amniótico. Ontem o senhor disse que estava tudo normal. Gustavo respondeu, sério. A medicina está sempre mudando, respondeu Rodrigo com indiferença. Carla estava por perto,
com os olhos cheios de preocupação. O ultrassom foi realizado em silêncio. Quando terminou, Rodrigo disse: "Por enquanto está estável. Mas o melhor seria internar para observação. Pode haver parto prematuro." Mariana olhou para Gustavo, com as mãos trêmulas. Ele assentiu. Concordamos. Estavam prestes a conhecer o filho. Gustavo segurou a mão da esposa e sussurrou: "Só mais um pouco, Mateus." Carlos acompanhou até o quarto de pré-parto. Antes de sair, falou baixinho para Mariana: "Qualquer coisa estranha, me chame. Estou no terceiro andar." Mariana assentiu, tentando sorrir. Gustavo ajeitou o cobertor da esposa e sentou ao lado dela. "Está com medo?" "Claro que estou." Ela respondeu, segurando a mão dele. "Mas só de você estar aqui, já me sinto segura." Gustavo beijou sua testa. "Mateus vai nascer bem. Nossa família vai ficar bem." Do lado de fora, o sol ainda brilhava pela janela. Mas ninguém sabia que uma tempestade silenciosa se aproximava, prestes a apagar aquelas risadas e substituí-las por lágrimas. "Senhor Gustavo, depressa." Mariana entrou em trabalho de parto. Carla surgiu correndo do setor interno, os olhos arregalados. Gustavo levantou num pulo. "O quê?" "Mas, ainda é cedo. Ontem mesmo ela só estava sob observação. É um parto prematuro. Mas faremos o possível." "Por favor, assine os papéis de internação", disse Carla, com as mãos trêmulas. Gustavo assinou e correu atrás das enfermeiras que levavam Mariana em uma maca. Ela gemia de dor, agarrada à grade do leito. "Gustavo, dói demais, o nosso bebê." Sussurrava ela, suando muito. "Estou aqui, força. Mateus está chegando." Disse Gustavo, segurando sua mão. Na porta do centro cirúrgico, ele foi impedido de entrar. "Desculpe, o senhor não pode acompanhar", disse uma enfermeira, fechando a porta. Passos apressados ecoaram lá dentro. Gustavo ficou parado no corredor, com o peito apertado. A luz vermelha acima da porta acendeu, e em cirurgia. Lá dentro, Mariana foi colocada sobre a mesa. Equipamentos foram conectados a seu corpo. O som do monitor cardíaco soava estável e até que começou a falhar. "Batimentos cardíacos do bebê caindo", gritou um médico. "Preparem para a cesárea de emergência." Carla exclamou. Rodrigo entrou, colocando as luvas com uma calma assustadora. "Calma. Verifiquem o nível de oxigênio no sangue." "Está caindo rápido, doutor", disse Carla, alarmada. "Não precisa operar agora. O útero ainda está se contraindo bem", Rodrigo respondeu, irritado. "Mas o batimento fetal?" "Eu disse que não." Interrompeu ele com frieza, examinando Mariana com um olhar gelado. Carla mordeu os lábios, apertando a bolsa de soro. "Mariana, respira fundo, inspira, solta", disse uma enfermeira. "O bebê, não ouço mais o coração." Mariana sussurrou. Rodrigo olhou o relógio e disse: 10 minutos. Se não houver melhora, reconsideramos." Carla ficou parada, os olhos fixos no monitor. A frequência do bebê caiu para níveis críticos. No corredor, Gustavo andava de um lado para o outro, aflito. O doutor Ernesto, médico experiente e conhecido da família, passou e o reconheceu. "Gustavo? O que faz aqui?" "Mariana está em trabalho de parto, mas não me deixam entrar", respondeu ele, nervoso. "Achei que o Rodrigo estava no caso?" "Está sim, por quê?" Ernesto franziu o senho e falou em voz baixa. "Rodrigo não é o mais cauteloso dos médicos. Se acontecer algo, me avise." Gustavo assentiu, o coração disparado. Na sala de cirurgia, o alarme soou. Os batimentos de Mateus caíram para 65, depois 60. "Não dá para esperar. Precisamos operar agora", gritou Carla. Rodrigo, relutante, concordou.
Chamem a anestesia. A equipe cirúrgica foi mobilizada. O corpo de Mariana tremia, as lágrimas escorriam. Filho, não me deixa. Chorava ela. Anestesia. Agora ordenou Rodrigo. Carla segurou a mão de Mariana. Aguenta firme, o bebê vai ficar bem. 45 minutos depois. A porta se abriu. Rodrigo saiu, tirando as luvas, com a expressão fria de sempre. Trazia um pano branco nas mãos. Gustavo correu. E aí? Mariana? Meu filho? Rodrigo, sem emoção, respondeu. O bebê não sobreviveu. O tempo parou. O som do hospital desapareceu. Gustavo ficou paralisado. O quê? O coração parou. Fizemos o possível, disse Rodrigo, estendendo o embrulho branco. Sinto muito. Eu quero segurar meu filho. Não é possível, disse Rodrigo. O corpo será encaminhado ao necrotério para análise. Gustavo deu um passo para trás, encostando na parede, sem forças. Carla saiu logo depois, chorando. Gustavo. E a Mariana? Ele perguntou, com a voz apagada. Ela ainda está sob cuidados. Muito fraca, precisa descansar. E o meu filho? Gritou ele, os olhos marejados. Carla não respondeu. Apenas chorou. 1 hora depois, Gustavo entrou no quarto de recuperação. Mariana estava deitada, pálida, com soro no braço. Ela abriu os olhos devagar. Mateus, onde está? Gustavo apertou sua mão com força, tentando conter as lágrimas. Amor, o Mateus. Mariana gritou, puxando o braço. Não. Fala pra mim. Onde está o nosso filho? A enfermeira correu para segurá-la. Mariana gritava, depois caiu em prantos. Devolvam meu filho e devolvam o Mateus pra mim. Gustavo chorou a primeira vez desde a morte de seu pai. Ele abraçou a esposa e sussurrou. Me desculpa, e me desculpa. Carla permaneceu parada na porta, o olhar cheio de dor. Naquela noite, Gustavo sentou-se sozinho no banco de pedra do jardim do hospital, abraçando forte o ursinho marrom que tinham comprado para colocar no berço de Mateus. O doutor Ernesto se aproximou e sentou ao seu lado. Eu soube da notícia. Sinto muito. Gustavo não respondeu, o olhar perdido no vazio. Ernesto falou em tom baixo. Já vi Rodrigo adiar partos por razões que não eram médicas. Gustavo virou o rosto lentamente. O que quer dizer com isso? Só estou dizendo, e se você sentir que tem algo errado, vá atrás. Não deixe passar em silêncio. Na manhã seguinte, Mariana não disse uma palavra. Virou o rosto para a parede, mesmo quando Gustavo a chamava. Carla veio entregar os remédios. Antes de sair, sussurrou. Senhor Gustavo, e se quiser conversar, eu posso ajudar. Você sabe de algo, não sabe? Ele perguntou, direto. Carla apenas o olhou por alguns segundos, depois respondeu baixo. Nem todos neste hospital são inocentes. Mariana continuava em silêncio no leito hospitalar, com o olhar perdido na janela. O sol da manhã entrava, mas não era capaz de aquecer o frio dentro dela. Gustavo estava ao lado, segurando sua mão, sentindo o peso no peito. A porta se abriu. Rodrigo entrou com um prontuário na mão, o rosto frio como sempre. Como ela está? Perguntou, sem nenhuma empatia. O que você acha? Gustavo se levantou bruscamente. Minha esposa perdeu o filho. O que você acha? Rodrigo folheou o prontuário sem olhar. Preciso avaliar o pós-parto. A senhora Mariana apresenta sinais de anemia leve. Vamos aplicar mais soro. Não precisa fingir que se importa, Gustavo rosnou. Pode sair daqui. Rodrigo ergueu o olhar, pela primeira vez encarando Gustavo. Eu os avisei. Mariana não tinha saúde suficiente para manter a gravidez.
Se tivessem me ouvido e interrompido desde o início, isso não teria acontecido. O quê? Mariana murmurou, incrédula. O que você acabou de dizer? Gustavo trincava os dentes, tomado pela raiva. Rodrigo se aproximou e disse com frieza, como se recitasse um relatório. A gestante apresentava sinais de pré-eclâmpsia desde o 6º mês. Indiquei a interrupção caso os sintomas piorassem. Vocês ignoraram a recomendação. Agora enfrentam as consequências. Você, e é mesmo tão insensível assim? Gustavo apertou os punhos. Meu filho acabou de morrer. E você fala como se fosse uma lição? Não me culpem, disse Rodrigo, gelado. Se alguém deve ser culpado, são vocês. Mariana começou a chorar, escondendo o rosto. Não, e não. Meu Mateus. Uma enfermeira entrou às pressas e segurou Mariana, que tremia. Doutor, por favor, saia. Ela está em estado de choque. Quanto antes ela aceitar, melhor será a recuperação, respondeu Rodrigo, dando meia volta. Volta aqui! Gritou Gustavo. Rodrigo parou na porta, sem olhar para trás. Não tenho tempo para quem dramatiza. Da próxima vez, ouçam o médico. Não posso salvar quem não coopera. A porta se fechou com força. A enfermeira correu para aplicar um sedativo, enquanto Gustavo permanecia paralisado, os punhos cerrados. Senhor Gustavo, e por favor, se acalme. Sussurrou a enfermeira. Você tem ideia de quem ele é? Gritou ele. Como deixam esse homem continuar atendendo pacientes? Nós, e não podemos fazer nada sem provas. Respondeu ela, hesitante, com um olhar pesaroso. Mariana soluçava. Mateus não merecia isso. Ele nem chegou a ouvir o próprio nome. Gustavo voltou-se para ela e a abraçou. Me perdoa, e eu não consegui proteger nosso filho. 1 hora depois, Carla apareceu. Bateu levemente à porta e entrou com uma xícara de chá quente. Quer beber um pouco? Carla colocou a xícara na mesa. Mariana balançou a cabeça, o rosto enfiado no travesseiro, sem reagir. Carla olhou para Gustavo. Ouvi dizer que Rodrigo esteve aqui. Ouviu o jeito que ele falou com a gente? Perguntou Gustavo, com ironia amarga. Carla assentiu, depois baixou a cabeça. Desculpa. Eu não podia intervir naquele momento. Você viu alguma compaixão nele? Carla apertou as mãos. Nenhuma. Eu já vi muita coisa. Mas ninguém tem coragem de denunciá-lo. Por quê? Gustavo exigiu. Porque ele tem influência aqui dentro. Tem gente poderosa por trás. Quem tenta se opor o é transferido ou perde o emprego. Gustavo passou a mão na testa, desesperado. E o que ele fez na cirurgia do meu filho? Carla ficou em silêncio. Estou te perguntando de verdade. O Mateus morreu mesmo porque não havia salvação ou porque o Rodrigo se recusou a agir? Carla olhou ao redor, depois voltou a olhar para Mariana, que ainda estava de costas. Finalmente, ela sussurrou. Eu não tenho certeza. Mas, e tem algo errado. O batimento cardíaco do bebê ainda estava presente quando a cirurgia começou. O quê? Gustavo se levantou de súbito. Repete isso. Quando entreguei os dados ao Rodrigo, o batimento de Mateus era 74. Ruim, mas ainda recuperável. Mas ele demorou demais para chamar a anestesia. E nesse tempo, Mateus foi perdendo os batimentos? Carla assentiu. Sim. Eu já vi partos bem mais complicados darem certo. Mas o Rodrigo parecia não querer salvar. Por quê? Não sei, ela respondeu, baixando o tom. Só sou uma enfermeira. Mas claramente, ele escondia alguma coisa. Gustavo olhou para Mariana. Ela chorava em silêncio. Lágrimas escorriam no travesseiro. Naquela noite, Gustavo não dormiu.
Ficou encarando o ursinho em cima da mesa, girando um botão da camisa entre os dedos. De repente, o celular vibrou. Uma mensagem de Carla. Senhor Gustavo. Preciso falar com você. Há algo que precisa saber. Não conte a ninguém. 7 horas da manhã, 5º andar, sala de depósito nos fundos. Gustavo olhou o relógio. 3h17. Ele não respondeu, mas sua mente já estava em chamas. 7 horas da manhã do dia seguinte. Gustavo saiu do quarto com cuidado. Mariana ainda dormia. Ele caminhou rápido até o 5º andar. Carlo esperava, com olheiras profundas. Você veio. Não temos muito tempo. O que está acontecendo? Carla tirou um papel da bolsa, era cópia do último ultrassom de Mariana. Veja aqui. Batimentos. Nível do líquido. Tudo aceitável. Então por que Rodrigo disse que era emergência? Por que, e talvez ele quisesse adiar o parto? Por quê? Carla hesitou e respondeu baixo. No mesmo horário, outras 2 gestantes também estavam em trabalho de parto. Uma delas, e filha de um político importante. Entregaram um envelope gordo para Rodrigo e ele desviou todos os equipamentos e médicos experientes para lá. Gustavo ficou paralisado. E a Mariana? Ficou comigo e 2 estagiárias. Rodrigo só apareceu depois e já era tarde. Mateus não morreu por causa de um problema natural e mais por negligência? A voz de Gustavo quebrou. Carla apenas assentiu, os olhos marejados. Gustavo voltou devagar para o quarto, com o papel amassado na mão. Seu coração queimava de raiva. Mariana ainda jazia no leito, o rosto pálido, o olhar ausente. Ele se sentou ao lado e segurou sua mão. Amor, preciso te contar algo. Ela não respondeu. Só o bip suave do soro preenchia o ar. Talvez o Mateus não tenha morrido naturalmente, disse Gustavo, em voz baixa. Mariana virou levemente o rosto, franzindo a testa. Carla disse. Rodrigo largou seu parto para atender outra paciente. Por quê? E pagaram ele. Mariana piscou devagar. Você tá dizendo, e que Rodrigo vendeu meu parto? Ainda não temos provas, mas Carla me mostrou o último ultrassom. Os índices estavam bons. Se ele tivesse agido a tempo, Mateus podia ter sobrevivido. Não, e não pode ser. Mariana começou a tremer. Mateus, e foi culpa minha. Não foi sua culpa. Gustavo apertou sua mão. Foi dele. Foi do Rodrigo. O que você vai fazer? Ela perguntou, com os lábios secos. Vou descobrir a verdade. Por mais que ele tente esconder. Naquela tarde, Gustavo procurou outra enfermeira, Lúcia, que ajudou na cirurgia. Esperou até o fim do turno e se aproximou com cuidado. Desculpe, você é a Lúcia? Lúcia parou, um pouco assustada. Sim. E você é? Gustavo. Marido da Mariana e que perdeu o bebê ontem. Lúcia ficou em silêncio por um segundo e depois baixou a cabeça. E sinto muito. Pode me ajudar? Pediu Gustavo. Só quero saber o que realmente aconteceu. Lúcia olhou em volta e o puxou para um canto do corredor. Eu não sei muito. Só fui auxiliar de instrumentação. Mas me lembro. Carla disse que tinha que operar imediatamente. O batimento do bebê ainda não era crítico. E o Rodrigo? Ele não fez nada. Ficou olhando. Disse, vamos esperar mais um pouco. E tudo começou a piorar. Você pode testemunhar isso? Lúcia arregalou os olhos. Não. Desculpe, e eu perderia meu emprego. Não precisa aparecer. Só me dê uma pista, uma confirmação, qualquer coisa. Lúcia hesitou e sussurrou. Se você realmente suspeita, e veja as câmeras da sala de cirurgia. Só tem um ângulo, mas dá para ver quando Rodrigo entrou e saiu.
As imagens são guardadas? Sim. Mas só o chefe da TI tem a chave, o Sr. Sérgio. Gustavo assentiu. Obrigado. Lúcia se afastou, murmurando. Eu não sei de nada, tá? Naquela noite, Gustavo foi ao setor administrativo. Deu a volta pelos fundos, fingindo estar no telefone, observando atentamente a porta com o letreiro ou sala de dados somente funcionários. Nesse momento, um homem de meia idade, barba por fazer, saiu com uma pilha de pastas. A luz revelou seu crachá e Sérgio M. Mendes. Gustavo se aproximou. Boa noite, Sr. Sérgio. Sou o Gustavo, marido da Mariana, que perdeu o bebê ontem. Sérgio se espantou levemente. Ah, e sim, eu soube. Sinto muito pelo ocorrido, disse ele, com tom pesaroso. Disseram que o parto foi bem difícil. Foi. Por isso estou aqui, disse Gustavo, se aproximando mais. O senhor poderia me mostrar as câmeras da sala de cirurgia? Só por alguns minutos. Sérgio recuou. Desculpe, não posso mostrar isso a pessoas de fora. Eu só quero ver o horário em que o Rodrigo entrou na sala. Sem som, sem edição. Só, e preciso saber se ele tentou salvar meu filho ou não. Sérgio olhou Gustavo por um longo tempo e suspirou. Eu não posso. Mas, e posso dizer isso, há trechos da gravação da cirurgia que foram cortados. O quê? Gustavo franziu a testa. O intervalo das 10h02 às 10h17 está com sinal perdido. Motivo oficial, falha na transmissão. Mas, curiosamente, a câmera da sala ao lado continuou funcionando normalmente. Você acha que foi apagado de propósito? Eu não disse nada, Sérgio deu de ombros. Mas você deveria falar com a Carla. Ela também estranhou isso. Gustavo voltou a procurar Carla. Ela estava prestes a terminar o plantão, os olhos cansados. Ao ver Gustavo, balançou a cabeça. Conseguiu alguma coisa? Alguém apagou a gravação da câmera da sala de parto. Justo quando os batimentos de Mateus começaram a cair. Carla ficou paralisada. Carla, eu preciso da sua ajuda. Só você teve coragem de falar. Os outros estão todos com medo. Você acha que eu não tenho medo? Carla falou com a voz embargada. Estou aqui há 3 anos. Já vi pacientes serem negligenciados, partos ignorados porque não deram o envelope. Mas nunca tive provas suficientes. Então me ajude a conseguir. Ela olhou para Gustavo por longos segundos e então disse em voz baixa. Há um médico residente chamado Tomás. Naquele dia, ele passou pelo corredor e ouviu Rodrigo no telefone. Ele ainda trabalha aqui? Sim, está estagiando na UTI. Mas não fale com ele diretamente. Deixa que eu tento sondar antes. Obrigado, Carla. Ela virou-se para sair, mas antes acrescentou. Gustavo, eu não sei se vamos encontrar algo concreto. Mas de uma coisa tenho certeza, de Mateus não deveria ter morrido. Tarde da noite, Mariana ficou sentada olhando fixamente para a foto do ultrassom que Gustavo havia deixado na mesa. Gustavo. Ele se virou. Estou aqui. Você acredita que Mateus conseguiu nos ouvir no momento do parto? Sim. Acredito que ele sabia que tentamos de tudo. Mariana apertou a mão do marido. Me promete, se tirar o Mateus de nós, que você vai buscar justiça por ele. Gustavo assentiu, com o olhar firme. Eu prometo. Senhor Gustavo, aqui é onde ficam as câmeras de backup. Não fazem parte do sistema principal, sussurrou Carla, guiando-o até uma sala velha no 3º andar, usada para guardar documentos. O quê? Ainda tem cópia aqui? Gustavo ficou surpreso. São apenas backups automáticos. O sistema novo ainda não foi sincronizado por completo. Se tivermos sorte, encontraremos algo que não foi apagado. Alguém mais sabe deste lugar? Só eu, o Dr. Tomás, e um técnico chamado Pedro. Mas Pedro está de férias.
Carla abriu um armário de ferro, pegou um HD antigo e o conectou ao computador da sala. Eu baixei alguns trechos da sala de parto daquele dia. Mas a imagem é ruim, sem som. Na tela apareceu a imagem de uma câmera alta. Várias enfermeiras rodeavam Mariana na maca. Que horas são aqui? Perguntou Gustavo. 10:01 da manhã. Olhe no canto direito, Rodrigo entra às 10h06. Um homem alto de jaleco branco apareceu no quadro. É ele, disse Gustavo, cerrando os dentes. E repara, ninguém se move com urgência. Nenhum sinal de emergência. Os batimentos de Mateus ainda não tinham caído muito. Mas no relatório, Rodrigo escreveu indicação de cesariana de emergência por risco iminente de morte. Gustavo franziu a testa. Ele mentiu. Carla assentiu. O trecho seguinte está cortado. Uns 10 minutos depois, o sinal desaparece. Justamente no momento crítico. Gustavo cerrou os punhos. Ele apagou isso para esconder o erro. Carla retirou o pendrive e entregou. Eu copiei este trecho. Fique com ele. Obrigado, Carla. Mas eu preciso de mais. Preciso de alguém disposto a falar. Então, está na hora de falar com Tomás. 2 horas depois, Gustavo foi até a UTI. Ficou esperando no corredor até ver um médico jovem, magro, cabelo bagunçado, carregando uma bandeja de medicamentos. Você é o Dr. Tomás, certo? Tomás se virou, cansado. Sim. E você é? Gustavo, marido de Mariana. Carla me disse que você ouviu Rodrigo no telefone no dia do parto. Tomás arregalou os olhos. Ela contou isso? O que você ouviu? Por favor. Meu filho morreu. Eu preciso saber. Tomás olhou ao redor e sussurrou. Me siga. Não podemos falar aqui. Eles caminharam rapidamente até a sala de estoque, onde havia menos movimento. Tomás trancou a porta. Eu não participei da cirurgia. Mas quando passei perto da sala de descanso, ouvi Rodrigo no telefone. O que ele dizia? Disse: a paciente do outro lado é importante, não pode esperar. Mandei toda a equipe para lá. Depois mandou preparar outro centro cirúrgico e cancelar o da menina pobre que não colabora. Gustavo ficou imóvel. Você gravou isso? Não deu tempo. Só ouvi por alguns segundos. Depois vi Carla correndo e percebi que algo estava errado. Você pode testemunhar? Tomás engoliu seco. Tenho família. Minha filha nasceu há pouco. Não posso perder meu emprego. Você acha que meu filho merecia morrer? Claro que não. Ninguém merece isso. Mas Rodrigo tem apoio da diretoria. Vai ficar em silêncio então? Tomás abaixou a cabeça. Me desculpe. Gustavo saiu da sala, com o coração em chamas. Naquela noite, ele voltou para casa, pegou o notebook antigo e voltou ao hospital. Reviu todos os documentos, ultrassons, anotações das enfermeiras, relatórios cirúrgicos. Tudo estava cheio de inconsistências. A cirurgia começou às 10h38, mas o relatório diz 10h22, murmurou. Ele forjou o horário para fingir que o bebê já estava em parada cardíaca. Carla olhou surpresa. Tem certeza? Absoluta. Ele alterou os horários para se livrar da culpa pela demora. Meu Deus! Gustavo imprimiu tudo e organizou num dossiê. Amanhã vou falar com a diretoria. Não. Você não pode ir sozinho. Rodrigo tem aliados lá. E o que faço? Espero Mariana enlouquecer de dor? Esperar ele fazer isso com outra família? Espere, tem alguém que pode ajudar, Carla disse em voz baixa. Doutor Moreira, chefe da obstetrícia. Ele está perto da aposentadoria e detesta Rodrigo. Se alguém vai te ouvir, é ele. Ele é confiável? Sim. Mas exige provas.
Então vamos falar com ele amanhã cedo. Na manhã seguinte, Gustavo e Carla foram até a sala de Moreira. Tem horário marcado? Perguntou a recepcionista. Não. Mas diga que é sobre Rodrigo. Pouco depois, uma voz firme chamou. Pode entrar. Doutor Moreira era um senhor de 60 anos, cabelo branco, óculos redondos. Sentado atrás de uma mesa imponente, ele olhou os dois por cima das lentes. Você é o marido da Mariana, certo? Sim, Gustavo colocou a pasta sobre a mesa. Acredito que Rodrigo negligenciou o parto do meu filho, que acabou morrendo. Moreira não respondeu. Começou a folhear os documentos. Carla explicou. Doutor, há fraude no relatório. Os horários não batem. A câmera foi apagada. E há testemunha dizendo que Rodrigo desviou recursos por suborno. Moreira virou até a última página. Há gravações? Ainda não. Mas tenho um vídeo de câmera auxiliar, disse Carla, entregando o pendrive. Moreira o conectou ao computador e assistiu. Imagens frágeis, mas já são motivo de questionamento. Pode nos ajudar? Pediu Gustavo. Moreira recostou-se na cadeira. Não posso acusar Rodrigo de imediato. Mas vou apresentar isso ao comitê de ética do hospital. E se eles abafarem? Perguntou Carla. Moreira sorriu com ironia. Então envio cópia ao Ministério da Saúde. Estou prestes a me aposentar. Não tenho nada a perder. Gustavo voltou ao quarto de Mariana. Ela ainda não comia. Os olhos estavam fundos. Amor, temos uma chance agora. Mariana sussurrou. Nosso filho vai ter justiça? Gustavo abaixou a cabeça e respondeu. Estou tentando a cada segundo. Gustavo, você precisa falar com ela logo. Ela está hesitante, mas se você conversar pessoalmente, talvez ela aceite, disse Carla rapidamente, tirando a máscara após o plantão. Falar com quem? Gustavo segurava ainda os documentos recém-entregues a Moreira. Silvia. A enfermeira anestesista no parto de Mariana. Foi ela quem ligou o aparelho de anestesia sob ordem de Rodrigo. Acho que ela se sente culpada. Ela ainda está aqui? Sim. Está na ala pós-operatória. Consegui que ela aceitasse conversar. Menos de uma hora depois, Gustavo estava em frente ao refeitório dos funcionários. Silvia, de cabelo curto, parecia inquieta, como se quisesse fugir. Obrigado por me receber, disse Gustavo. Só alguns minutos, respondeu ela, seca. Sei que você estava no parto. E acredito que você sabe o que Rodrigo ordenou. Senhor Gustavo, não posso falar sem provas. Não quero que acuse ninguém. Só preciso saber, antes de Mateus parar de respirar, havia algum sinal de que ele não poderia ser salvo? Silvia desviou o olhar. Os batimentos ainda existiam. Fracos, mas não zerados. Então por que não continuaram tentando? Rodrigo mandou parar, suspirou Silvia. Disse, já chega. Não vale a pena desperdiçar mais remédios. Gustavo ficou paralisado. O que você disse? Fiquei em choque. Mas ele repetiu, não gaste mais remédio. Deixe que eles entendam as consequências de desafiar o médico. Alguém mais ouviu isso? Sim. O cirurgião principal, Estevão. Ele pode confirmar? Ele vai sair do hospital em breve. Mas acho que se você falar com ele, talvez ele não se cale. Naquela noite, Gustavo procurou Estevão no quarto andar, onde ele preparava a transferência. A porta estava entreaberta, Gustavo bateu. Pode entrar, respondeu uma voz grave. Desculpe incomodar. Sou Gustavo, marido da Mariana. Estevão olhou e seu semblante endureceu. Eu sei quem é, ouvi sobre o caso, sinto muito. Não vim por desculpas. Preciso saber, quando Rodrigo mandou parar, Mateus ainda tinha a chance de viver. Estevão sentou-se ereto. Você é direto.
Porque não tenho tempo para rodeios. Gustavo pousou as mãos na mesa. Você ouviu ele dizer ou não gaste mais remédios? Estevão assentiu lentamente. Sim. E você contestou? Fiquei paralisado. Essa é uma frase que nenhum médico deveria ouvir numa sala de parto. Pode testemunhar. Você acha que quero destruir minha carreira? Estevão se levantou. Estou indo pro Chile. Preciso de ficha limpa. Meu filho morreu injustamente. Ninguém quer assumir. Todos só querem proteger suas cadeiras. Estevão apertou a alça da pasta. Vou conversar com Moreira. Mas não mencione meu nome. Obrigado. Só peço que não se cale. No dia seguinte, Carla ligou, aflita. Você precisa ouvir isso. O quê? Recebi uma gravação anônima na caixa interna do hospital. Sem assinatura. Mas é a voz do Rodrigo. Estou na sala de espera. Envie agora. 1 minuto depois, Gustavo abriu o áudio. A voz grave e firme de um homem soou. Não desperdice mais medicação. Deixa pra lá. Essa menina é pobre e desobediente. Eles precisam entender as consequências de desafiar orientação médica. Outra voz, hesitante. Mas o bebê ainda responde. Cale-se. Não exagere. Viver ou morrer é questão de destino. Eu assumo a responsabilidade. Gustavo tremia. Meu Deus, ele realmente disse isso. Você reconhece aquela voz? Perguntou Carla. Não com certeza. Mas se descobrirmos quem enviou esse áudio, podemos derrubar todo o sistema. Vou perguntar a Lúcia. Ela costuma lidar com o correio interno. Naquela tarde, Gustavo e Carla procuraram Lúcia no almoxarifado. Acho que a mensagem foi enviada de um usuário chamado R. Vasconcelos. Mas esse nome não está na lista de funcionários atuais, disse Lúcia em voz baixa. Pode ser alguém usando uma identidade falsa, sugeriu Gustavo. Não. Lúcia pegou o celular, abrindo uma lista antiga de funcionários. Aqui está. Ricardo Vasconcelos, e ex-assistente técnico do centro cirúrgico. Pediu demissão. Tem o endereço dele? Perguntou Carla. Não, mas tem o número do RH. Eles devem saber. Naquela tarde, Gustavo ligou para o setor de recursos humanos. Boa tarde. Estou tentando entrar em contato com Ricardo Vasconcelos, que trabalhou no centro cirúrgico. Um momento, por favor. Respondeu a atendente. Ele está morando na Rua do Rio 28, bairro Cidade Nova. Muito obrigado. Naquela noite, Gustavo estava diante de um portão antigo, com a campainha enferrujada. Um homem de meia idade, com barba por fazer, apareceu. Ricardo Vasconcelos? Perguntou Gustavo. Sou eu. Quem é você? Sou o pai do Mateus, o bebê que morreu durante o parto feito pelo Rodrigo. Recebi uma gravação de um e-mail interno em seu nome. Ricardo ficou surpreso, o olhar desconfiado. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Continuou Gustavo. E eu acredito que foi você quem gravou. Ricardo olhou para os lados e abriu o portão. Entre. Sentaram-se numa sala de estar modesta, com cheiro forte de cigarro. Não imaginei que você me encontraria, suspirou Ricardo. Guardei essa gravação por mais de 1 ano. Quando soube do caso do Mateus, não podia mais manter isso guardado. Como você conseguiu essa gravação? Eu era o técnico que cuidava das comunicações do centro cirúrgico. Todas as ligações internas podiam ser salvas temporariamente num servidor de backup, se soubesse como fazer. E eu, por acaso, captei aquela. E a outra voz? Quem respondia ao Rodrigo? Não sei ao certo. Mas pode ter sido o Estevão. Você está disposto a confirmar que essa gravação é real? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. O que você vai fazer se eu disser que sim?
Vou levar isso à luz. E restaurar a dignidade do meu filho. Ricardo se levantou e pegou um pendrive. Aqui está o arquivo original. Tem marca de tempo e o ID do servidor. Não pode ser falsificado. Gustavo pegou como se fosse um tesouro. Você pode testemunhar? Ricardo deu um sorriso triste. Sou só um nome esquecido. Mas, se for preciso, estou pronto para aparecer. Naquela noite, Gustavo voltou ao hospital e sentou-se ao lado de Mariana. Amor, conseguimos. A gravação. As testemunhas. Tudo. Mariana abriu os olhos, fraca. Mateus, vai descansar em paz. Gustavo apertou sua mão, os olhos marejados. Ainda não. Eu vou fazer ele pagar com tudo o que tenho. Diante da porta do escritório do chefe de obstetrícia onde Rodrigo trabalhava há anos, Gustavo apertava o dossiê que carregava. Dentro estavam cópias da gravação, ultrassons, relatórios de cirurgia, registros de sistema, e o depoimento assinado por Ricardo Vasconcelos. Ao lado dele, Carla olhava preocupada. Tem certeza de que quer fazer isso agora? Gustavo assentiu, encarando a placa do Dr. Rodrigo Alves, chefe do departamento de obstetrícia. Não posso esperar nem mais um segundo. Sem bater, Gustavo empurrou a porta e entrou. Rodrigo estava digitando, ergueu o olhar e franziu a testa. Sem agendamento. Saia. Gustavo se aproximou e jogou o dossiê sobre a mesa. Rodrigo olhou lentamente. Quem você pensa que é? Sou o pai do bebê que você deixou morrer. Respondeu Gustavo, com frieza. Rodrigo recostou-se e deu uma risada seca. Veio aqui para me culpar? Pensei que isso já tivesse acabado. Ainda não. Tenho tudo, o áudio da sua ordem para parar o atendimento, logs que mostram que você alterou o horário da cirurgia, testemunhas que confirmam o desvio de pessoal. E quem gravou o áudio está disposto a testemunhar. Rodrigo não piscou. Que gravação? Está alucinando. Gustavo abriu o celular e deu play. Não desperdice mais remédio. Esquece. Essa garota é pobre, desobediente. Rodrigo se levantou bruscamente. Desliga isso. Tem mais, disse Gustavo, encarando-o. Você disse, deixem que eles entendam as consequências de desafiar orientação médica. Você tratou vidas humanas como lixo. Se acha Deus? Rodrigo cerrou os punhos, a voz rascante. Quem te deu isso? Alguém que trabalhou ao seu lado. E não foi só ele. Silvia, Lúcia, Doutor Estevão, Carla. Todos começaram a falar. Rodrigo riu com desdém. Aquela enfermeira idiota. Elas não sabem nada de medicina. E o Estevão? Está indo embora. Ninguém vai se meter comigo. Já entreguei tudo ao Dr. Moreira. E a diretoria foi notificada. Você tem 24 horas antes de ser convocado pelo comitê de ética. Você acha que vão acreditar num pai em luto? Um louco desesperado? Estive aqui por mais de 10 anos. Tenho medalhas. Você é só um inseto. E até moscas podem picar bestas sujas, disse Gustavo, sem recuar. Rodrigo ficou alguns segundos calado e murmurou. Não esperava que Carla me traísse. Ninguém te traiu. Quem foi traído foi o Mateus. Um bebê que nunca viu a luz do dia. Rodrigo sentou-se novamente e bufou. Suponhamos que eu tenha errado. Que eu tenha atrasado alguns minutos. E daí? Seu filho morreu. Ninguém vai trazê-lo de volta. Gustavo cerrou os punhos. É verdade. Mas ele não vai morrer em silêncio. Saia do meu escritório antes que eu chame a segurança. Gustavo se inclinou e sussurrou. Comece a arrumar suas coisas. Ninguém vai te proteger agora. Virou-se e saiu. Carlos seguiu, com lágrimas nos olhos. Você conseguiu. Ainda não respondeu Gustavo.
Não vou parar até vê-lo no tribunal. Naquela tarde, a diretoria do hospital convocou uma reunião extraordinária. Dr. Moreira apresentou todas as provas e tocou o áudio diante do comitê de ética. A sala ficou em silêncio absoluto. Precisamos de tempo para verificar tudo, disse um dos membros. Vocês têm 3 dias, afirmou Gustavo, antes que eu envie isso à imprensa e ao Ministério da Saúde. Rodrigo foi chamado para prestar depoimento no dia seguinte. Quando entrou na sala, reinava o silêncio. Senhor Rodrigo, começou um membro do comitê, tem algo a dizer sobre a gravação? Nada ali prova que abandonei o paciente. É uma edição caluniosa. E quanto à alteração do horário da cirurgia? Foi erro do sistema. Eu não manipulei nada. Há testemunhas de que o senhor ordenou parar a reanimação. Segui o protocolo. Era um caso sem chance de sobrevivência. Uma voz surgiu do fundo da sala. Não é verdade. O bebê ainda respondia. Eu vi. Todos se viraram. Ricardo Vasconcelos entrou, levantando o termo de compromisso. Eu sou quem gravou o áudio. E estou pronto para testemunhar. Rodrigo empalideceu. Naquela noite, Gustavo voltou ao quarto de Mariana. Ela dormia, mas abriu os olhos ao vê-lo. O que aconteceu? Sussurrou. Ele será julgado pelo comitê. Pode perder o registro para sempre. Mateus terá justiça. Gustavo segurou sua mão. Sim. E outras crianças também. Ele nunca mais vai tocar em ninguém. Mariana chorou baixinho. Mateus, se você ouvir, saiba que lutamos por você. De repente, uma enfermeira entrou em disparada, era Lúcia. Senhor Gustavo. Rápido. Você precisa ir até o necrotério. Gustavo pulou da cadeira. O quê? O que aconteceu? Houve um erro, reexaminamos o corpo do Mateus para finalizar os documentos e o senhor precisa ver com os próprios olhos. O coração de Gustavo parou. Correu atrás de Lúcia até o setor frio do hospital. A porta do necrotério se abriu. Outro enfermeiro o aguardava, com as mãos trêmulas. Pode entrar. Gustavo aproximou-se do lençol branco conhecido. Quando olhou, algo inacreditável. Mas que? Sussurrou ele. Debaixo do pano, o rostinho pálido de Mateus. Mas os lábios se moviam. Meu Deus! Lúcia recuou. Gustavo se aproximou, olhos arregalados. Mateus, filho. De repente, uma respiração fraca ecoou do pequeno peito. Gustavo chorava. Mateus está vivo. Chamem os médicos. Chamem os médicos agora. Mateus está vivo. Chamem os médicos. Agora. Gustavo gritava desesperado. Lúcia, em choque, correu para fora. Emergência. Recém-nascido no necrotério, está vivo. O alarme soou por todo o hospital. 2 médicos e uma equipe de enfermeiros invadiram com os equipamentos. Coloque na maca, rápido. Gritou um dos médicos. Gustavo segurava a mãozinha, os olhos cheios de lágrimas. Filho, você me ouve? Papai está aqui, papai está aqui. Ainda há respiração. Fraca, mas com reflexos. Gritou outro médico. Preparem a incubadora. Chamem a UTI neonatal. Um terceiro médico checou a pupila. A reação à luz. Ele não está morto. Gustavo não desgrudava os olhos do filho. Mateus, você lutou. Voltou para nós. Do lado de fora, Mariana chegou em uma cadeira de rodas, tremendo. Gustavo. O que está acontecendo? Ele correu até ela e a abraçou. Amor, o Mateus está vivo, ele respira, você ouviu? Mariana ficou paralisada. Não brinca comigo. Eu juro. Eu vi. Os médicos confirmaram. Mariana caiu em prantos. Mateus, filho.
Meu Deus! Lúcia segurou sua mão. Senhora, seu filho é um milagre. Nunca vimos nada igual. 2 horas depois, Mateus estava numa incubadora na UTI neonatal. Gustavo e Mariana observavam através do vidro. O chefe da UTI, Dr. Paulo Amaral, aproximou-se. Nunca vi algo assim em toda a minha carreira. O bebê está bem? Perguntou Mariana, com a voz rouca. No momento, ele está respirando com a ajuda de aparelhos, a frequência cardíaca está estável, e os reflexos neurológicos estão começando a responder. Mas, e precisamos monitorá-lo de perto. Meu filho foi colocado no necrotério, disse Gustavo. O senhor entende o que isso significa? O doutor Paulo assentiu. Já solicitei uma investigação interna de emergência. Isso não é mais um erro. É um crime. Gustavo virou-se para Mariana, apertou levemente sua mão. Mateus não apenas está vivo, ele é uma prova viva contra Rodrigo. Mariana olhou através do vidro, sussurrando. Nosso filho é a luz na escuridão. Naquela mesma noite, a notícia sobre o renascimento milagroso de um recém-nascido no Hospital Santa Clara se espalhou como um incêndio. As manchetes tomaram conta das redes. Milagre médico, um bebê ressuscita após ser declarado morto. Hospital é acusado de encobrimento, família exige investigação completa. Carla ligou para Gustavo. Viu isso? A imprensa está começando a prestar atenção. Esse é o momento certo. Eu sei. Amanhã vou falar com os jornalistas. Cuidado. Rodrigo está tentando calar todo mundo. Ouvi dizer que ele já procurou o presidente do conselho. Deixa comigo. Dessa vez, ele não vai escapar. Na manhã seguinte, Gustavo saiu do hospital e foi imediatamente cercado por câmeras, microfones e flashes. Senhor Gustavo, é verdade que o bebê Mateus foi enviado ao necrotério antes de ser descoberto com sinais vitais? Sim, é verdade. Alguns funcionários do hospital mencionam erros no parto. O senhor tem mais alguma prova? Gustavo abriu a pasta e levantou um pendrive. Aqui está uma gravação em que o chefe da obstetrícia ordena que suspendam os cuidados de emergência mesmo com o bebê ainda vivo. Também contém declarações, laudos médicos e provas de adulteração nos registros. O senhor pretende levar o caso à justiça? Já estamos com um advogado. Isso não é só sobre minha família. É sobre justiça. Uma última palavra? Gustavo encarou diretamente a câmera. Mateus é um milagre. Mas nem todos têm a mesma sorte. Aos que já foram vítimas de Rodrigo falem. A hora é agora. No escritório de Rodrigo, o caos reinava. A imprensa está em toda parte. A diretoria está em reunião de emergência. O senhor precisa fazer alguma coisa. Gritou Ana, sua secretária. Rodrigo bateu a mão na mesa. Eles têm a ousadia de me tratar como um criminoso? E aquele pendrive é prova real? Rodrigo rosnou. Vou processar todos. Calúnia. Difamação. E aquele Vasconcelos vai pagar caro. Mas, naquele instante, a porta se abriu. Um homem de terno preto, imponente, entrou. Era Luiz Ferreira, presidente do conselho do hospital. Rodrigo, precisamos conversar. Rodrigo levantou-se rapidamente. Senhor presidente, estou sendo difamado. A imprensa. Sente-se. A voz de Ferreira cortou como uma lâmina. Eu vi os relatórios. Ouvi a gravação. E acabei de falar com o Dr. Moreira, com Vasconcelos e 2 enfermeiras. Rodrigo, sua carreira acabou. Não pode me demitir baseado em boatos. Acha mesmo? Ferreira colocou um documento sobre a mesa. Esta é sua suspensão imediata. Está sendo investigado por 3 acusações e negligência médica com risco à vida, falsificação de registros e obstrução de socorro emergencial. Rodrigo ficou em silêncio, chocado. E aconselho que contrate um advogado.
Porque quando a polícia vier, não vou interceder. Vai me deixar ser massacrado pela mídia? Não é a mídia. Foi você. Com cada decisão cruel. Cada vida ignorada. Mateus foi só a gota d'água. Naquela tarde, Gustavo observava Mateus dentro da incubadora. Mariana colocou a mão em seu ombro. Amor, ele está respirando com regularidade. Gustavo sorriu. Eu ouvi. O coração dele bate forte. Como se dissesse, estou aqui, papai e mamãe. Mariana enxugou as lágrimas. Nunca imaginei, depois de tudo, que ele voltaria para nós. Ele não apenas voltou. Ele trouxe luz para o lugar mais escuro. Lúcia entrou na sala com alguns documentos. Senhor Gustavo, senhora Mariana, pode haver uma investigação formal do Ministério da Saúde. Vocês estão preparados? Esperamos por esse momento a cada segundo, respondeu Gustavo. Em outro canto do hospital, Rodrigo foi escoltado para fora do prédio. Seu jaleco branco foi retirado. Cabeça baixa, expressão devastada. Jornalistas se acotovelavam. Senhor Rodrigo, tem algo a declarar? O senhor nega ter abandonado o bebê? Tem medo de perder sua licença definitivamente? Rodrigo permaneceu calado. Mas pela primeira vez, o pânico estava visível em seus olhos. Na manhã seguinte, Gustavo e Mariana foram convidados para uma coletiva de imprensa oficial do Hospital Santa Clara. A sala estava lotada, flashes por todos os lados. Um grande banner atrás da diretoria dizia: Verdade, Transparência e Justiça. Luiz Ferreira levantou-se e declarou: Hoje, como presidente deste hospital, ofereço um pedido público de desculpas à família do Sr. Gustavo Pereira e da Sra. Mariana Torres, pelas dores inimagináveis causadas por uma negligência grave em nosso setor obstétrico. Mariana apertou a mão de Gustavo. Ele retribuiu, assentindo. Luiz continuou. O Dr. Rodrigo Alves foi oficialmente suspenso, está sendo investigado criminalmente por violações éticas, fraudes médicas e por colocar vidas em risco. A partir de hoje, ele não está mais ligado à nossa instituição. Aplausos encheram a sala. Sob os holofotes, Gustavo levantou-se, pegou o microfone. Não estou aqui para celebrar punições. Estou aqui pelo meu filho Mateus, que foi declarado morto, levado ao necrotério, mas sobreviveu. E também por todos que sofreram perdas sem respostas. Mariana chorava baixinho. Lúcia, Carla e Ricardo estavam na plateia, acenando discretamente. Precisamos de um sistema de saúde mais humano. Onde a vida não é medida por dinheiro ou status. Mateus é um milagre. Mas é a justiça que dá sentido real a esse milagre. Os aplausos foram intensos, sinceros e emocionados. 3 dias depois, Rodrigo foi preso em casa, enquanto arrumava as malas para deixar a cidade. A prisão foi televisionada ao vivo. Ex-chefe médico acusado de colocar recém-nascido em risco pode pegar até 20 anos de prisão. Na delegacia, Rodrigo gritou: Isso é armação. Eles inventaram tudo. Mas ninguém deu ouvidos. A perícia confirmou que o áudio era autêntico. Ricardo testemunhou. Silvia assinou uma declaração completa. Estevão deu seu depoimento por meio de advogado. E Mateus, com fotos da incubadora, tornou-se símbolo de esperança e resiliência. Uma semana depois, Mateus foi transferido da UTI para a ala de cuidados estáveis. Gustavo o segurou pela primeira vez nos braços, com lágrimas escorrendo. Bem-vindo, meu pequeno guerreiro. Mariana, com os olhos molhados, murmurou. Você é tão forte, faz a mamãe se sentir pequena. O bebê se mexeu, apertando o dedo de Gustavo, arrancando lágrimas de ambos. Obrigado por não desistir. Sussurrou Gustavo. Lúcia entrou com um ursinho de pelúcia. Achei que o Mateus precisava de um amigo no berço. Obrigada. É o Antônio? Perguntou Mariana sorrindo. Não. Esse se chama Esperança, respondeu Lúcia, sorrindo também. Significa esperança.
Enquanto isso, Dr. Moreira foi nomeado chefe do Comitê de Ética Hospitalar. Carla foi promovida a enfermeira-chefe. Ricardo foi convidado a retornar como consultor técnico embora tenha recusado. Só quero paz. Mas se precisarem que eu fale, falarei, disse ele a Gustavo, em um café. Você é o denunciante mais corajoso que já conheci, respondeu Gustavo. Ricardo deu de ombros. Sem o seu filho, eu talvez tivesse ficado calado. Mas quando vi que ele estava vivo, percebi que silêncio é cumplicidade. Numa tarde ensolarada, Gustavo e Mariana levaram Mateus para casa pela primeira vez. O quartinho amarelo agora transbordava alegria. Lembra do ursinho Antônio? Perguntou Mariana. Claro. Ele ficou esperando o dono voltar, disse Gustavo, colocando Mateus na caminha cercada de brinquedos. Filho, esta é a nossa casa, sussurrou Mariana. Onde o amor nunca vai faltar. Gustavo abraçou a esposa. Nós passamos pelo inferno e voltamos. Graças a ele. E a nós mesmos, disse Mariana com um sorriso suave. Um mês depois, o julgamento de Rodrigo começou. O tribunal estava lotado. Carla, Lúcia, Estevão e Ricardo estavam presentes. Rodrigo, agora em uniforme de presidiário, parecia abatido, sem forças. Quando Gustavo entrou com Mateus no colo, a sala ficou em silêncio. O juiz leu a acusação. O réu Rodrigo Alves é acusado de 6 crimes, incluindo negligência com consequência grave, falsificação de documentos médicos, obstrução de atendimento de urgência e violação do Código de Ética Médica. Gustavo foi chamado para depor. Meritíssimo, não peço vingança. Peço reconhecimento da dor que minha esposa e eu vivemos. Estou aqui por Mateus, que Rodrigo disse que eu não valia ser salvo. Mas hoje, meu filho está vivo. E essa vida é a resposta. Mateus bocejou nos braços do pai, fazendo muitos rirem com emoção. O julgamento durou uma semana. Rodrigo foi condenado a 18 anos de prisão e teve seu registro médico cassado permanentemente. Ao sair do tribunal, um repórter perguntou a Gustavo: O senhor se sente aliviado? Gustavo olhou para Mateus e respondeu: Eu não chamo isso de alívio. Eu chamo de justiça. 1 ano depois. Mateus já engatinhava, balbuciava algumas palavrinhas. No pequeno jardim atrás da casa, Gustavo brincava com o filho entre vasos de margaridas brancas. Mariana apareceu com um copo d'água. E o que vocês dois estão aprontando aí, hein? Estamos planejando ir fazer bolos de lama, respondeu Gustavo, sorrindo. Mateus bateu palmas. Lama aia. Ambos caíram na gargalhada. Mariana sentou-se ao lado deles, encostando a cabeça no ombro do marido. Você se lembra que houve um tempo em que eu achei que minha vida tinha acabado? Eu lembro. E agora, cada segundo juntos é um presente. Eles ficaram ali, sob a luz suave do entardecer, com o som das risadas infantis preenchendo o ar. No quarto de Mateus, o ursinho Antônio ainda estava ao lado do berço. Na parede, uma fotografia de Mateus recém-nascido, envolto por tubos e fios, mas com os olhos bem abertos, como se quisesse dizer ao mundo: Eu voltei. Essa história é um lembrete poderoso de que a justiça pode até demorar, mas nunca perde seu valor. Em meio à dor mais profunda, Gustavo e Mariana não se calaram, não se renderam. Eles escolheram lutar até o fim pela verdade. A partir do milagre da sobrevivência de Mateus, aprendemos que o amor, a coragem e a fé podem superar até mesmo as injustiças mais cruéis. Que possamos sempre levantar nossa voz pelo que é certo, pois o silêncio diante do erro é uma forma de compactuar com ele. E, às vezes, o milagre acontece quando a gente simplesmente se recusa a desistir. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.